Olá, pessoas, bem-vindas a mais uma aula português em 5 minutos com a professora Rosi. E hoje falaremos sobre um tema bastante interessante, que é o objeto direto preposicionado. Por que é bastante interessante? Porque, veja bem, eu já ensinei para vocês que o objeto direto é um complemento do verbo transitivo direto. E o verbo transitivo direto é aquele verbo que não precisa de preposição. Então, por exemplo, eu leio livros. Quem lê, lê algo. Qual é o algo que é lido? Livros. Então, ele é transitivo direto e o meu livro é objeto direto. Então, eu leio muitos livros, tá? Muitos não é preposição. Então, continua sendo objeto direto. Esse é o princípio básico para um objeto direto. Mas, de repente, eu apareço aqui para vocês e falo do preposicionado. Por quê? Porque é o seguinte, gente, nossa língua está repleta de variações e as normas e as regras são feitas repensando essas variações, porque se elas existem é porque nós temos necessidade e nós estamos usando, várias pessoas estão usando, não é somente uma determinada construção. Então, quer ver um exemplo em que isso acontece? Muita gente, e é até bíblico, vê frases desse tipo: eu amo a Deus, tá? O que acontece nessa oração? O verbo amar é um verbo tipicamente transitivo direto. Ele não aceita outra regência. Eu não tenho o verbo amar como verbo transitivo indireto, como o verbo falar, por exemplo. O verbo falar, dependendo do contexto, ele pode ser verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, ou até o bitransitivo. Ele vai pedir aí os dois complementos. Não é o caso do verbo amar, ele é só transitivo direto, o eu sujeito. Só que vira e mexe a gente ouve esse tipo de oração: eu amo a Deus. Deus, aí no caso, vai ser o complemento do verbo amar. Só que eu coloquei essa preposição entre o amar e Deus. Preposição? Sim, preposição. Não é pronome, não é artigo, não é outra coisa, né? Se fosse artigo, seria eu amo a deusa, né? E não é o caso, porque Deus aqui é um substantivo masculino. O que faz essa preposição aqui? Essa preposição aqui, gente, é uma espécie de respeito que nós colocamos durante a oralidade. É como se nós tivéssemos, de uma certa forma, mantendo Deus respeitosamente longe de nós, porque a gente quer justamente indicar essa ideia de que ele é muito maior e que nós não podemos nem o tocar. E engraçado, então é justamente essa ideia que nós trazemos, é que subconscientemente a gente coloca essa preposição a. E aí o que acontece com a palavra Deus? Ele vira um objeto direto preposicionado. Há ali uma preposição. Então, na frente do nome de Deus, as pessoas colocam tranquilamente e a gramática aceita, porque isso acontece em diversas situações. Não é um erro mais, tá? Isso é aceito a ponto de mudar o nome do objeto. Quer ver um outro exemplo que aparece também? Em situações poéticas, ó. Ao filho, o pai ama. Ó lá. Outro. Ao filho, ama o pai. Só que assim, ordem direta. O pai ama o filho, tá? O que acontece? Eu falei ordem direta. Se eu pensar só na ordem direta, essa última aqui é a correta, né? O pai, sujeito, ama, verbo transitivo direto, filho, objeto direto. Só que por uma questão de poesia ali dentro dos meus versos, eu resolvi escrever essa oração aqui ou essa daqui. O que acontece? O pai, eu quero que o pai seja o sujeito da oração. E o verbo amar vai ser verbo transitivo direto, tá? Ele não vai mudar a sua regência. Impossível. Só que ao filho é justamente o objeto direto desse verbo amar. Só que, caramba, professor, então para que tem esse A na frente? Justamente para interromper uma possível ambiguidade que aconteceria na oração. Então, para que ela não ocorra, a língua resolveu, antes se eu quisesse alguma coisa, a língua resolveu colocar a preposição aqui. Então, virou um objeto direto preposicionado. Essa aqui é a ordem direta, ela não precisa dessa preposição, porque ela já está muito bem compreendida por nós, os ouvintes. Só que a de cima precisará. Então, aí eu vou ter esse objeto direto acompanhado por uma preposição. Esse é o nome, acompanhado.
Quer ver um exemplo para você entender na vida real? Imagina uma pessoa que é casada, tá? E ela sempre está junto com seu marido, mas por ocasiões especiais ela precisa ser acompanhada por uma pessoa que não é o marido dela. Todo mundo vai olhar muito estranho para essa situação, mas quem conhece vai saber, ah, não, ela só tá ali, tipo, vai com segurança, né? O marido dela ficou em casa, pá. E é o caso aqui dos objetos diretos preposicionados. Ele vai ser objeto direto porque ele vai atender a necessidade do verbo, só que ele vai estar sendo acompanhado por uma preposição devido a uma situação. No caso aqui, a ambiguidade. Na outra lá, devido ao termo Deus. Quer ver um outro exemplo também que aparece, né, para nós encerrarmos? Com os pronomes oblíquos tônicos, que é o mim, ti, si. Tá? Mim, ti, si. E também é o nós, que também pode ser um pronome oblíquo átono. O vós também, ele, ela também pode ser pronome oblíquo átono. Átono não, desculpa, tônico, desculpa. O átono é o me-te-se ou alienos vos. Esses aqui são os tônicos. Esses pronomes aqui sempre são acompanhados por preposição, tá? Então eu falo para mim, para ti, para si, para nós, para vós, para ele e para ela. A mim, a ti, a si, a nós, a vós, a ele, a ela. Por mim, por ti, por si, por nós, por vós, por ele e por ela. Sobre mim, sobre ti, sobre si, sobre nós, sobre vós, sobre ele e sobre ela. Entenderam? Sempre vai vir acompanhado por preposição. E por conta disso, também eu vou aceitar, eu vou continuar usando o verbo amar como exemplo, para vocês entenderem bem, esse acompanhamento com preposição. Então tá lá. Ele apenas ama a ela, tá? Ou, vamos pegar um outro aqui. Nossas mães apenas amam a nós. Então, olha só, de novo eu estou repetindo o verbo amar para ele ficar bem claro para você. Que ele é o mais transitivo direto de todos, eu diria assim. Então, veja bem, ele apenas ama a ela. Ele poderia dizer ele a ama, só que nesta oração, quem escreveu quis ser extremamente enfático. Então jogou esse a ela para mostrar essa ênfase. Não é simplesmente a ama, mas ama a ela. Ela, essa pessoa é única em sua vida. Então, devido a essa ênfase, usou um pronome tônico. E aí o que aconteceu? Por ser tônico, é regido por preposição. O verbo amar, ele não é transitivo direto? Pois é. E ele impede um objeto direto? Vai pedir. Só que neste caso, vai ser um objeto direto preposicionado. Então entendam, quem decide quem será o objeto é o verbo. Se esse verbo não tem outra regência, gente, pode estar com preposição ou não interessa. Vai continuar sendo aquilo que o verbo quer, tá? A gente vai ter que aceitar isso. E no caso, mas pessoal, olha, mas esses pronomes só podem ser colocados se vierem com preposição? Exatamente. E aí eles vão ser chamados de objetos diretos preposicionados. Em outra situação, serão objeto indireto, complemento nominal, mas neste caso aqui, por causa do verbo, por ser transitivo direto, vai ser objeto direto preposicionado. Entenderam? É assim, tá? O dobro de aula porque esse negócio é um pouco mais complexo, mas eu espero que vocês tenham entendido. Até breve!